Assim nos diz então a palavra do nosso Deus. Disse-lhes João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. E é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, nós lemos a Tua palavra e é um privilégio podermos estar aqui cultuando ao Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. E o nosso clamor é que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração neste momento. Que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida no nosso coração e que sejamos transformados, impactados, confrontados por ela e levados para mais perto do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos fortaleça. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que saudade. Que saudade de vocês, mesmo assim distantes, e saudade de poder pregar a palavra aqui do púlpito. Não simplesmente para uma câmera, como eu estava fazendo, mas para pessoas aqui onde eu estou vendo. Eu sei que alguns irmãos estão nos assistindo pela internet, mas é um privilégio podermos cultuar ao nosso Deus, cumprirmos com o nosso dever e exaltarmos ao Senhor. Mas eu quero começar a minha mensagem desta manhã fazendo uma pergunta para você. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? O que é que você realmente leva a sério? Todo mundo tem coisas que são sérias, que você leva em consideração e leva muito a sério. Quais são as suas? Talvez, quem sabe, seja o cuidado com o seu corpo. Você gosta de sempre ir para a academia, malhar, ficar saradão, fortão. Agora ficou impedido disso. Teve que fazer de outra forma, ou simplesmente engordou como eu. Né? Tem um tio, mora lá em Santa Catarina, e eu me lembro desde quando eu era pequenininho, né? Esse meu tio tem uma casa muito bonita, e ele tem um gramado que é extraordinário. É extraordinário esse gramado, é lindo, lindo, lindo.
Mas esse gramado lindo que o meu tio tem, que eu me lembro desde criança, até hoje, esses dias nós tivemos uma reunião de família, eu falei, tio, vou falar do senhor num sermão meu, do seu gramado aí, da sua grama. E ele gosta demais dessa grama. Porque ele tem um zelo tremendo. Então ele corta aquela grama e agora vieram os netos dele. Então imagine se você vai na casa dele e tem tipo um caminhozinho para você colocar o carro assim. Se você resolver querer estacionar o carro em cima da grama dele, morreu. É morte, na certa. Por quê? Porque ele gosta daquilo e ele dedica tempo àquele gramado. Ele cuida e são anos e anos e anos assim. Já virou até lenda na família esse gramado do meu tio, de tanto que ele gosta desse gramado. E ele leva aquilo muito a sério. Muito a sério. Então, não vá estragar o gramado do meu tio, porque senão você vai estar você ficará com a sua vida muito complicada. Meu tio leva a sério o gramado dele. O que você leva a sério? Talvez a decoração da sua casa. E aí, se você tem filhos pequenos, Jesus tem misericórdia, porque a casa nunca vai ficar decorada do jeito que você gostaria. Aí você sonha quando um dia eles forem adolescentes e jovens, para que a sua casa fique toda arrumadinha, toda bonita. Talvez para você seja a comida algo muito importante. Sabe, queridos, as coisas que nós valorizamos e que nós levamos a sério, elas fazem algumas reivindicações a nós. E são reivindicações que são muito importantes para estas coisas. Por quê? Elas reivindicam o quê? O nosso tempo. Elas reivindicam a nossa energia, o nosso dinheiro, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas palavras, as nossas ações. E eu fico me perguntando, se eu tivesse a oportunidade, e se você tivesse a oportunidade de assistir o filme da sua vida, qual seria a cena mais importante? Já pensou nisso? Pensando na sua vida, o que é que você realmente leva a sério? O que reivindica os seus desejos? O que te deixa desapontado? O que te faz feliz? Talvez a pergunta que eu tenha que lhe fazer é, qual é o sonho que te cativa? O que te estrutura? O que te controla? O que molda o seu mundo? O texto que nós lemos hoje é um texto que fala sobre seriedade. E trata-se de uma seriedade com uma única área em que todos nós devemos levar muito a sério. Eu e você, todos nós devemos levar a sério isso. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós não levamos isso a sério. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Você é uma pessoa que leva a sério o pecado? Você é uma pessoa que leva a sério o pecado? Sua vida é moldada por essa seriedade? Isso molda a maneira como você toma as suas decisões? Isso molda as coisas que você faz em casa, quando ninguém está assistindo? Isso molda os seus momentos particulares? Você tem a correta percepção do pecado e leva isso realmente a sério? Diante disso, eu quero falar com você nesta manhã sobre o seguinte tema. Não devemos brincar com o pecado. Não devemos brincar com o pecado. Devemos levá-lo a sério. Devemos levá-lo a sério. E esse texto que nós lemos, ele é muito convincente nesse sentido. E olhando para o contexto aqui, nós olhamos primeiro para os discípulos. E para toda a demonstração da glória de Cristo que vem acontecendo nessa dinâmica do discipulado, que nós já temos estudado na exposição do Evangelho de Marcos, e toda a clareza que o Senhor mostra aqui, que Ele estava dando aos seus discípulos, e mais uma vez Ele mostra a sua grande missão redentora. E aí nós vemos no verso de número 38 que nos diz assim: Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Ele não é dos nossos. Então ele começou a fazer coisa que nós temos que fazer e a gente proibiu ele. Mas isso é meio irônico, irmãos. Porque se você lembrar das exposições anteriores, o que acontece? Pouco antes, um tempo antes,
Os discípulos tentaram expelir um demônio. Nós vemos ali no capítulo 9, aqui no verso 14, quando eles tentam curar um jovem possesso e não conseguem. E eles tentam, nós vemos isso, pela sua própria força e não no poder de Cristo. E aí eles falharam. E o que me chama a atenção é que nessa conversa é como que se esses homens, eles tentaram enquadrar o reino de Deus dentro dos seus pequenos limites. E muitas vezes, aquilo que nós achamos que é ministério, nem sempre é ministério. O que parece ser feito para Cristo, nem sempre é feito por Cristo. E a sequência do texto é que o Senhor Jesus repreende eles. E Cristo diz assim, no verso de número 39, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir passa a falar mal de mim. Passa a falar mal de mim. Então, Jesus disse assim, vocês não estão entendendo. Vocês não estão compreendendo, vocês não estão entendendo. Quem trabalha em meu nome se torna um aliado do meu reino. Um aliado da obra da redenção. Por que vocês estão preocupados com isso? O meu desejo é que o reino se espalhe. E sabe, irmãos, em muitas ocasiões, nós estamos pensando da mesma maneira que os discípulos estão pensando. Queremos transformar a igreja e o reino de Deus numa coisa nossa, numa espécie de clube. E isso tem mais a ver com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos, do que com o reino de Deus propriamente dito. Então Jesus, ele disse, pois quem não é contra nós é por nós. É esse tipo de pessoa que eu vim buscar e produzir. Pessoas que vão proclamar a mensagem da redenção, a boa notícia da redenção. E aí então, no verso 41, ele diz, porque aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que ele de modo algum perderá o seu galardão. Quando o homem sai do seu próprio reino, quando nós saímos do nosso próprio mundinho, dos nossos próprios limites, nós deixamos de servir a nós mesmos e começamos a servir ao Senhor e servir o nosso Deus para a glória dele. E aí o Senhor Jesus, ele não repreende esse, muito pelo contrário, ele o recompensa, segundo o que nós lemos aqui no verso 41. Então a questão não é sobre nós, não é sobre mim ou sobre você. A questão é sobre o trabalho do reino e da glória de Cristo. E diante disso, Jesus se volta para uma discussão muito mais séria agora, que nós vemos aqui nesse Evangelho e nós vemos também no Novo Testamento. E algo que trata de uma gravidade, de algo muito importante, é a seriedade contra o pecado. A seriedade que nós devemos pensar sobre o pecado. E aqui nesse texto ele fala sobre 3 coisas que nós passaremos a expô-las agora. E a primeira delas é sobre o pecado, o pecado nos nossos relacionamentos mais próximos. A segunda delas é sobre o pecado em termos da nossa própria vida. E a terceira é sobre o pecado em relação ao mundo ao nosso redor. Agora, essa discussão repousa sobre uma visão de mundo moral muito significativa. E isso aqui vem à tona nessa conversa de Jesus com os discípulos. Então, nós vemos aqui o seguinte, se você vive em um mundo moral, todos os dias, você terá que fazer escolhas morais. E você não tem como escapar disso. Todos os dias você vai fazer essas escolhas. Se você está ciente disso, ou se você não está ciente disso, se você está ciente da importância dessas escolhas, o fato é que todos os dias você terá uma vida marcada por escolhas morais. Nós faremos isso todos os dias. As coisas que você faz no trabalho são estruturadas por coisas morais. Por aquilo que você fará lá. A sua conversa
com as pessoas com quem você se relaciona, são estruturadas pelas escolhas que você fará. O seu relacionamento em casa, com a esposa, com os filhos, são sobre escolhas que você fará. O seu lazer, a maneira como você desfruta os seus momentos livres, são moldados por estas escolhas. A maneira como você gasta o seu dinheiro é sobre essas escolhas morais. Esse é o mundo em que vivemos, queridos. É um mundo governado por Deus, um Deus santo, glorioso, e Ele nos mostra como nós devemos viver através da palavra, através da Escritura Sagrada. E nós estamos sempre vivendo, realizando essas escolhas, ou fazendo a vontade de Deus, ou fazendo algo que seja contrário à vontade de Deus. Você está sempre vivendo esse tipo de ambiente. E há algo que eu vejo, queridos, que se torna um problema para a nossa vida. E que às vezes nos faz tropeçar em muitas ocasiões. E que, via de regra, nós parece que não percebemos, que são os pequenos momentos. São as coisas do dia a dia, da nossa rotina. Sabe por quê, queridos? Porque a maioria das nossas escolhas, dessas escolhas morais que realizamos, que parece que não são tão importantes e significativas, são nos pequenos momentos. E a nossa vida, ela é baseada, e o nosso caráter, ele é formado através das escolhas dos pequenos momentos, não simplesmente dos grandes momentos. O nosso caráter não é definido em 1 ou 2 ou 3 grandes momentos da nossa vida, mas sim ele é definido nos 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil pequenos momentos da nossa vida. É o que você vive e o que você viveu nesses pequenos momentos que molda a sua vida, o seu caráter, e que vai trabalhá-lo para você tomar as grandes decisões. E esses pequenos momentos são muito importantes. Porque esse é o endereço onde você mora. Esse é quem de fato você é. E é nesses momentos que de fato nós mostramos quem nós somos. Mas é uma segunda coisa que é muito clara aqui. Esse texto fala que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Pelas nossas escolhas. Quer você reconheça, quer não, nós estamos sempre vivendo sob a autoridade do Senhor. Em última análise, nós vivemos sob a autoridade do Senhor. Então ninguém, jamais nesse mundo vive acima da autoridade do nosso Deus. E essa é a estrutura dessa passagem. Nós somos responsáveis e o Senhor nos responsabiliza pelas nossas escolhas que fazemos. E quando fazemos escolhas contrárias à sua vontade. Diante disso, tendo esse pano de fundo, eu quero olhar para você para o primeiro tópico aqui que eu quero desenvolver, o primeiro ponto que eu quero desenvolver com você, que é o pecado nos nossos relacionamentos mais próximos. E o verso 42, ele nos diz assim: e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Quando Cristo fala dos pequenos aqui, ele não está aqui falando das crianças nesse contexto. Ele está usando um termo afetuoso para aqueles que creram nele. E ao dizer isso, ele imediatamente nos lembra da nossa obrigação moral, a nossa obrigação que Deus nos deu pela influência que teríamos sobre, através da nossa vida, na vida de outras pessoas e nas pessoas que estão próximas a nós. Meu amado, você foi escolhido para fazer parte do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Na vida de outras pessoas. Você ouviu o que eu disse? Você foi escolhido por Deus para fazer parte daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Você foi escolhido para fazer isso. E essa não é a sua escolha. Você foi convocado. Deus te chamou.
Deus te chamou para isso. Deus te escolheu para isso. Com essa finalidade. E nenhum de nós deve se sentir confortável. E agora parece que é um momento muito oportuno para isso. Porque a maioria de nós está em casa para ser apenas um consumidor da fé. Hoje, se você acessar aí o seu canal do YouTube, ou seja lá qual for a sua plataforma, você vai encontrar, especialmente no domingo, inúmeras igrejas tendo cultos transmitidos. Isso é uma bênção. Mas às vezes a gente se limita a ser apenas um consumidor da fé. Então hoje você tem, se você quiser, você tem live todo dia. Todo dia, do jeito que você quiser, do jeito que você imaginar, da melhor maneira. Então você escolhe o tipo de pastor que você quer ouvir. E a gente entra numa neura de consumismo religioso. Mas Deus, Ele não nos chama, queridos, simplesmente para sermos consumidores da fé. Deus, Ele nos chama para sermos instrumentos nas mãos do Redentor na vida das outras pessoas. E nós vemos isso de maneira poderosa quando o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, onde ele diz que o corpo de Cristo cresce à medida que cada articulação e ligamento faz a sua parte. Diante disso, eu tenho uma pergunta muito importante para você nessa manhã. Qual é a natureza da sua influência na vida das pessoas ao seu redor? Qual é a natureza da sua influência na vida das pessoas ao seu redor? Será que eu e você somos bons representantes de Deus na vida dessas pessoas? Lá no seu condomínio, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com seus vizinhos. Será que somos bons embaixadores da sua graça, do seu chamado, da sua sabedoria na vida das outras pessoas? Será que somos canais de bênção para abençoar os outros? A passagem aqui diz uma coisa terrível. E coisa terrível é fazer outra pessoa tropeçar. E essa frase significa duas coisas. A primeira, que é uma questão do coração. Causar tropeço, né? Causar esse tropeço, causar para duvidar, causar para tropeçar, causar para questionar. E é possível que a maneira como você vive, como eu vivo, ao se declarar um cristão, ao se declarar um crente em Cristo Jesus, possa ser uma maneira inconsistente que levem as pessoas a questionar: se este é um cristão, é isso que eu quero ser? Se isso é ser um cristão, é dessa maneira que eu quero viver? Então, fazer com que tropecem também significa, em segundo lugar aqui, ter uma pessoa a pecar, a tentar uma pessoa a pecar. E talvez com a minha raiva, com o meu egoísmo, com a minha ira, ou com outras coisas que eu faço, eu realmente levo as pessoas a serem tentadas a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Jesus, ele disse aqui palavras fortes. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Essa punição teria sido familiar para os ouvintes, porque era assim que os romanos puniram os insurrecionistas contra o reino romano. E veja aqui, queridos, que é muito sério, meus irmãos, aquilo que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui. Não pense que a sua vida não tem influência na vida das outras pessoas. Não pense isso. Tem influência sim. Você que é pai, que está aqui, que nos assiste, você que é mãe, as suas palavras, as suas ações em relação aos seus filhos, elas estimulam a fé deles. Você leva com a sua vida, com a sua influência, os seus filhos a serem mais consagrados ao Senhor e a glorificarem a Deus. Você é uma bela figura da autoridade de Deus, na maneira que você exerce a sua autoridade. Você, meu querido, que é marido, você, minha querida, que é esposa, o relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, encoraja
a fé nele, a fé nela, leva ela a ser mais consagrada ao Senhor, encoraja a ter esperança em Deus, encoraja ao amor, à sabedoria no Senhor, incentiva uma vida agradável no Senhor. Você que é solteiro, que é solteira, você leva a sério as suas amizades? Você entende que está posicionado como uma pessoa de influência onde o Senhor te colocou? No trabalho, na universidade, onde o Senhor te colocou? Que você está nesses momentos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas? Ou você está no caminho, sendo um empecilho ou obstáculo para aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas? Nos seus relacionamentos? Será que realmente levamos o pecado a sério no contexto desses relacionamentos próximos da nossa vida? Sabe, meus amados, eu quero abrir meu coração com você aqui. Eu nem sempre faço isso. Como assim, pastor? Eu nem sempre faço isso. Há momentos em que eu prefiro estar certo. Há momentos em que eu prefiro seguir o meu caminho. Há momentos em que a minha agenda é mais importante do que a agenda da glória de Deus. Há momentos em que eu preferia ser servido do que servir. Há momentos em que, em vez de eu ser uma ferramenta da graça, eu lembro as pessoas que estão perto de mim o quão difícil é eu estar perto delas. Há momentos que eu quero ganhar a discussão. Há momentos que eu quero fazer aquilo que eu desejo, a minha vontade, o meu querer. Será que isso acontece comigo, querido? Será que isso acontece com você também? Sabe o que eu preciso? Eu preciso me livrar de mim mesmo. Eu preciso me livrar do meu pecado. Eu devo correr para essa graça pedagógica, para essa graça educadora que nos capacita diariamente. Essa graça que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Eu preciso disso, você precisa disso, meu querido. Nós precisamos nos livrar de nós mesmos. Nós precisamos correr para essa graça. Portanto, eu faço essa pergunta, meu querido. Você faz parte do que Deus está fazendo na vida das pessoas? Sendo um instrumento de bênção ou você é um obstáculo na vida delas? Então, Cristo se move para a seriedade do pecado em termos da nossa própria vida. É o segundo ponto que eu quero tratar com você aqui. E dos versos 43 a 47 nós vemos: e se tua mão te faz tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E para ilustrar a seriedade disso, com que nós somos chamados a ver a nossa própria luta contra o pecado, o Senhor Jesus, ele escolhe aqui 3 membros muito importantes do nosso corpo: os pés, as mãos e os olhos. E os seus pés, muitas vezes, os levam onde você não deve ir. As suas mãos buscam o que você não deveria desejar. Os seus olhos olham para aquilo que você não deve considerar. E agora Jesus, ele não está realmente nos chamando aqui para uma amputação em massa. Não é isso que Jesus está dizendo. Chega aqui semana que vem, todo mundo sem mão, sem olho, um caolho, aí além da máscara vai colocar um tapa-olho também, né? Vai virar tudo pirata, né? Perna de pau,
Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui é para que a gente leve a sério o pecado na nossa vida. Para que a gente não viva de qualquer maneira, não viva de qualquer forma. Sabe por quê, queridos? Eu já disse isso em outras mensagens, nessa exposição do Evangelho de Marcos. É que o pecado, ele nem sempre parece para nós perigoso. Muitas vezes o pecado parece atrativo, não é? Nem sempre parece que ele vai levar à morte, que vai levar à destruição. Às vezes o pecado parece que até nos dá vida. Parece até que nos deixa mais tranquilos, mais à vontade, até parece bonito. Parece atraente. E quando você, com raiva, por exemplo, vence uma discussão e você exerceu o seu poder lógico, a sua dialética ali toda, você não foi amoroso, mas você foi cruel e não tratou essa pessoa de maneira que Deus chama você para tratar. E aí você pensa assim, eu matei ela com palavras. Ganhei essa discussão. E aí você se sente poderoso. Você se sente bem-sucedido. E você pode ter aquele zumbido. Mas essa coisa, queridos, é má aos olhos de Deus e nunca produzirá bons frutos. Isso não traz vida, isso traz morte. Você, homem, que passa alguns minutos enchendo os seus olhos, a sua mente, o seu coração com imagens sexuais nojentas, pornográficas. E durante aqueles 30, 40 minutos, talvez não tenha parecido nojento para você. Talvez tenha sido lindo, emocionante. E vai de site em site, bebendo da alegria dessa coisa que aos olhos de Deus é uma abominação. É isso que o pecado faz conosco, querido. Ele vem ludibriando a nossa mente e ele faz com que a gente olhe para aquilo e ache que aquilo é bonito, mas não é. Isso é pecado, isso é abominação diante de Deus. Você que é glutão, a glutonaria não parece horrível, não parece perigosa. Muito pelo contrário. Comer é bom demais, não é não? Mas a boca vai enchendo. A boca vai enchendo, a boca vai enchendo, e parece que você se deleita, e a gente se deleita cada vez mais nisso. Só que isso é abominação aos olhos de Deus. Veja, meus queridos. Eu e você, meus amados, nós precisamos desse aviso. Eu preciso desse aviso, você precisa desse aviso, nós precisamos ser vigilantes. O meu desejo é dizer para você, querido, que o pecado sempre parecerá perigoso, que o pecado sempre parecerá nojento, que o pecado sempre nos afastará. Mas eu não posso te dizer isso, querido. Porque o pecado, muitas vezes, em muitas ocasiões, ele nos parecerá atrativo, gostoso. É por isso que nós temos que vigiar contra os ídolos do nosso coração e fazer destroná-los todos os dias, constantemente. Por isso que eu e você precisamos pregar esse evangelho da redenção todo dia para nós mesmos, para nos livrarmos disso. E Jesus aqui está nos chamando para o discipulado. E o discipulado, queridos, ele é caro, ele é abnegado, ele tem um custo. E esse custo é alto. Nós devemos negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Sabe, meus irmãos, eu tenho receio de que a igreja de Jesus Cristo em nossos dias não tem levado a sério o pecado. Tem vivido de qualquer maneira, tem vivido de qualquer forma. Isso é terrível, meus amados. Isso mata a igreja do Senhor, isso mata a obra de Cristo. Porque as pessoas vivem de qualquer maneira. Nós não devemos viver assim. Não foi para isso que você foi chamado, não foi para isso que eu fui chamado. Nós somos chamados para viver em novidade de vida. Parece que nós estamos enculturados, mundanizados com essa cultura secularista que tem tomado o nosso coração. E agora nós precisamos ouvir isso e ser confrontados, porque Cristo levou muito a sério o pecado. Essas palavras são radicais, são difíceis de ler, são difíceis de ouvir, mas isso, meu amado, isso é graça. Isso é graça do nosso Redentor. Isso é bênção de Deus. Você encara
a vida cristã com seriedade no nível do seu coração? Por último, o pecado em relação ao mundo ao nosso redor. Verso 50 diz: bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros? Quando Jesus usa essa metáfora do sal, Cristo nos lembra da nossa posição em relação ao mundo que nós vivemos. Esse é o Cristo do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. E lá ele disse: você é a luz do mundo e o sal da terra. E o sal naquela época, queridos, não era simplesmente um tempero, mas era o principal conservante. O sal era colocado na carne, por exemplo, para combater a corrupção daquela substância, para que ela não apodrecesse. E o que Jesus está dizendo aqui é: você não entende a sua posição no mundo que você está, onde você foi colocado? Você deve ser sal. E a sua presença no mundo deve influenciar. É porque você está no mundo que a corrupção do mundo é retardada. Querido, se nós levarmos a sério e vivermos uma vida nova em Cristo, glorificando ao nosso Deus, como igreja nós retardamos a corrupção do mundo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não são apenas relacionamentos próximos, não é apenas a minha própria vida, mas Jesus diz assim: eu reivindico a sua vida e chamei você para ser uma pessoa de influência nesse mundo que é tão devorado pela corrupção. Então eu e você, nós temos uma responsabilidade moral para com o mundo ao nosso redor. Nós somos colocados neste mundo para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. A minha vida não me pertence mais. E Jesus, ele diz de que não adianta se esse sal se tornar insípido, se ele perder a sua salinidade. Então ele diz isso, e uma aplicação muito específica aqui aos discípulos: tenham sal em si mesmos, e estejam em paz uns com os outros. Lembra um pouco do contexto. Simplesmente ele está dizendo o seguinte: por que vocês estão preocupados com quem será o maior no reino de Deus? Lembra da discussão anterior, do contexto que vem? Próximo a esse texto? Essa perspectiva, essa mentalidade impede a possibilidade de você ser sal. Porque você está voltado para dentro, para você mesmo. Você está tão preocupado com o que está em você, com o seu reino, que você não pensa na influência da sua vida nesse mundo. O que acontece com a gente, querido? Será que a gente não está muito preocupado com a nossa própria vida? Do que o lugar onde o Senhor nos colocou? Será que temos perdido a nossa salinidade? E aí nós temos que ser honestos, queridos. Eu tenho que ser honesto com você. Nem sempre nós levamos a nossa influência nos relacionamentos que Deus nos dá a sério. Nem sempre levamos o pecado a sério na nossa própria vida. Nem sempre nós levamos o nosso chamado para sermos influentes e sal da terra no mundo que o Senhor nos colocou. Então, sabe o que eu preciso? Sabe o que você precisa? Nós precisamos ouvir o Evangelho de novo, de novo, de novo e de novo. Nós temos que levar a sério o pecado em todos os sentidos. Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos flertar com o pecado. Todo pensamento, todo ato, toda interação deve ser realizado em completa obediência à vontade de Deus. Meus irmãos, Jesus levou o pecado muito a sério. Deus levou o pecado muito a sério. Deus leva o pecado tão a sério que Ele manda o seu único filho para este mundo, para se encarnar e vir aqui, morrer no meu lugar, no seu lugar, e pagar o preço para nos reconciliar com Ele. Jesus, Ele leva o pecado muito a sério, porque Ele sofreu, Ele foi escarnecido, Ele foi zombado, Ele foi torturado. Ele morreu para que o pecado fosse vencido. Então, meus irmãos, não devemos nós brincar com o pecado, não devemos nós flertar com o pecado. Portanto, por causa da obra redentora de Cristo, o meu fracasso, o seu fracasso, nós não precisamos ficar amedrontados por isso.
Porque Cristo venceu o pecado. Eu não preciso me esconder do meu Pai Celestial, como aconteceu com Adão e Eva. Eu posso, em Cristo, correr mais uma vez e mais uma vez até a presença dEle e dizer: Pai, Senhor. Há momentos em que, de fato, eu estou falando sério. Eu quero fazer as coisas certas, mas nem sempre eu consigo. Há momentos em que eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na vida das outras pessoas, mas nem sempre eu consigo. Há momentos em que eu quero viver uma vida santa, nova, consagrada, mas nem sempre eu consigo. Há momentos que eu estou envolvido no trabalho do teu reino, mas em muitas ocasiões eu quero fazer aquilo que é meu, que é propriamente meu. Então, Senhor, eu venho ao Senhor mais uma vez. E pela graça, eu lhe agradeço por ter sido aceito com base na obediência e no sacrifício de Cristo Jesus. E, Senhor, por favor, mais uma vez eu pergunto, eu preciso da sua graça. Mais uma vez eu clamo, mais uma vez eu suplico, mais uma vez eu me derramo diante do Senhor. E eu digo: Senhor, eu preciso ser capacitado pela sua graça. Senhor, encha o meu coração da seriedade, mais uma vez, contra o pecado, para que eu seja cheio do teu Espírito, que eu possa louvar ao Senhor. Por favor, Deus, me ajude. Derrame da graça redentora, da misericórdia, mais uma vez sobre a minha vida. Meus irmãos, é isso que eu e você precisamos. Que essa seja a sua busca. Que essa seja a minha busca. Que essa seja a nossa busca enquanto igreja do Senhor. Para que o nosso Deus seja glorificado e exaltado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.